Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula de número 8, vamos dar procedimento ao dimensionamento do pilar P5, constituído dos dois perfis U laminados, e dessa vez eu irei dimensionar pela NBR 8800 de 2008. Se na aula anterior dimensionamos o pilar P1 com dois perfis U pela NBR 14762, voltadas a chapas finas, vamos fazer agora o mesmo tipo de pilar do nosso mezanino 2, constituído de dois perfis U laminados, agora pela NBR 8800. Para você tirar suas conclusões, e pode dimensionar pelas duas normas? Pode. Você vai ter um critério mais conservador, se usar a norma de chapa fina para uma chapa grossa, como o perfil laminado, e o perfil laminado ele é mais apropriado naturalmente para ser dimensionado pela NBR 8800, como iremos fazer hoje. Mas você pode fazer por ambas e tirar suas conclusões e tirar as medidas mais conservadoras para o seu projeto, se assim for o caso. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Mezanino 2 de perfil I americano. Todo o nosso perfil, do nosso mezanino 2 foi constituído de perfil, no caso, I americano para os pilares e de perfis I americanos também para as vigas. Perdão, para os pilares foi utilizado o perfil duplo U, duplo americano, e para as vigas perfis I americanos. Assim, nessa aula, vamos perfazer, o dimensionamento do pilar P5, na sala de número 8, fazendo como está no projeto, como constituído de dois perfis U laminados, um de frente para o outro, como está aqui na nossa capinha, e conforme a NBR 8800 de 2008. E nesta aula, queria fazer uma homenagem ao engenheiro hoje, Marcelo Rocha Ferreira. Hoje eu estou como engenheiro civil, e na época da Ruon foi um dos projetistas com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar. Ele, para mim, foi o maior e melhor projetista de estruturas metálicas que eu tive a oportunidade de trabalhar até hoje. Ele sempre teve uma visão além, do desenho técnico em termos de soluções, encaixes de elementos, com simples informações passadas para ele, uma linha indicando o perfil W tal, ou a coluna HP tal. Ele conseguia bolar uma solução com o uso de cantoneiras, parafusos, soldas, chumbadores, etc. É uma característica marcante, de um projetista raiz em sua essência, um grande projetista. Ele persistiu e depois conseguiu se formar, estudar e se formar como engenheiro civil. E fica aqui um exemplo, de que você pode fazer o que você quiser nessa vida. Ninguém é questão, não é questão de ser inteligente ou burro, todo mundo é capaz de atingir seus sonhos. Basta focar, agir com persistência, persistir sempre, com paciência, perseverança, fé em Deus, sempre, e você consegue também chegar lá. Está aqui um grande projetista, um grande profissional, o melhor projetista de estruturas metálicas que eu tive a oportunidade de trabalhar, e deixa aqui um resumo, da carreira dele profissional, sempre marcado com grandes desafios. Agradeço aqui pelo elogio. Ao longo do percurso dele, encontrou no caminho pessoas que ele diz como anjos de Deus na terra para ajudar aos outros, e um destes ele me classifica. Muita gratidão. Hoje, ele trabalha em uma multinacional, onde ele entrou como desenhista nível 2 em 2019, após um período desempregado, com muita humildade e persistência em sua função, essa bem abaixo do que ele tinha em seu último emprego, que era de projetista nível 4, no caso sênior. E 2 anos depois, ele já estava como projetista nível 2. E quando ele ia completar 5 anos de empresa, após ter ajudado alguns engenheiros, inclusive a equipe de FEA, com soluções de engenharia, ele foi promovido, a engenheiro projetista. Muito bacana. Engenheiro projetista foi a profissão que eu comecei na Ruon. Comecei como engenheiro projetista, meu primeiro emprego, e lá ele estava como projetista. Tinha os desenhistas e tinha os projetistas. Tem as hierarquias. O projetista, o desenhista, você precisa passar todas as informações. O projetista, ele não é um simples cadista, um simples desenhista, não. Ele bola soluções. Um projetista aos moldes antigos, ele é capaz de dimensionar conectores, soldas, chaparias. E ele é um desses, E quanto a ele só tem a agradecer a Deus, e a mim, eu sou amigo dele de longa data,
por ter abençoado, né, com seu conhecimento, experiência. Muita gratidão ao engenheiro Marcelo. Fica aqui de exemplo para você que está começando, você que é projetista. Persista. Tá? Tem um sonho de virar engenheiro, estude. Né? Coma os livros, como meu avô falava. Enfie a cara nos livros, assim que meu avô falava para mim, minha querida avó. Então fica aqui minha homenagem muito justa ao maior projetista de estruturas metálicas com o qual eu tive o privilégio de trabalhar. A vida é feita de encontros e desencontros, e esse para mim foi um privilégio, uma dádiva. Como eu já falei anteriormente, esse foi o meu primeiro projeto, né, enquanto aluno do quarto ano de engenharia. Mantive as propriedades mecânicas, geométricas íntegras, intactas. E aqui as propriedades do aço do eletrodo, como eu sempre trago, né, as propriedades gerais do aço, não vai mudar de aço para aço. Pode trazer isso na sua capinha do Excel sempre, não vai mudar. Aqui sim, nessa segunda parte, você vai mudar conforme o tipo de aço que você vier a utilizar, chapa fina, chapa grossa, qual de chapa fina e qual de chapa grossa. Aqui no caso é um perfil de chapa grossa, um perfil laminado, né? Sempre em aço STM-36 ele atende. No mercado você encontra em STM-36 minimamente, cuja tensão admissível 250 MPa, tensão última 400 MPa. Tensão residual, você utiliza aqui 30% da tensão admissível. No passado, esse valor era diferente, meados de 2000 e 2001, quando eu dimensionava, mas hoje equivale a 30%. É considerado como 30%. São valores tidos em laboratório, ensaios exaustivos. E aqui, tensão, no caso, para chaparias, se eu precisar de algum enrijecedor no dimensionamento, ou alguma chapa de base, qualquer coisa do tipo, coisa que o valha, eu utilizo sempre o STM-36 para chaparias e distingo, no caso no Excel, a tensão admissível vai para o aço, para dimensionar o pilar, no caso aqui em questão, e a outra tensão admissível vai uma outra tensão admissível referente a um outro tipo de aço para chaparias, para não misturar sem querer em alguma equação no Excel, para me proteger. E aqui no eletrodo, o eletrodo é 60, no caso, ele é mais utilizado para chapas finas, porque o eletrodo é 60, ele cabe até tensão admissível de 270, 270 megapascal, se não falha a memória, pela norma americana AWS. E para chapas grossas, no caso, uso o eletrodo E70. Aqui eu mantive o eletrodo E60, mas você usa o eletrodo E70. Para 250 megapascal em diante, chapa grossa, utilize o eletrodo E70. A norma fala até, norma americana, uma norma americana AWS de soldas, ele fala até 270 megapascal para utilizar o eletrodo E60, dali por diante o eletrodo E70. Mas utilize o eletrodo E70 de qualquer forma para o aço STM-36. Do aço A36 em diante, utilize o eletrodo E70. Porque o eletrodo E70 ele pede obrigatoriamente relatório de inspeção de solda. O eletrodo E60, até onde eu sabia, né, no Brasil, ele não pedia. Aqui as propriedades do nosso perfil laminado, como eu falei, para perfis U, perfis L e perfis I americano, eu sempre utilizei desde aluno as tabelinhas do volume 7 de 2000, 2001, do livro do Walter Perfai, né? Sempre trazendo valores reais, comerciais. E eles nunca me deixaram na mão, atendem muito bem aos valores comerciais de mercado até hoje. Então aqui os perfis U são perfis duplo U para constituir o nosso perfil, assim que eu fiz esse galpão para os pilares. Para as vigas eu utilizei perfil I americano, mas para os nossos pilares eu utilizei perfil duplo U. E aqui eu utilizei um perfil, no caso 6 polegadas, ou 152,4 milímetros. Lembrando que de polegada para milímetro multiplica por 25,4. Nem uma vírgula a mais, nem um índice a mais, nem a menos. 25,4. Você tem aqui a altura, pode indicar tanto em polegada quanto em milímetros. Aqui as três propriedades, que pode confundir um pouquinho nessas tabelas do Walter Perfai, você se acostuma com ela. São três valores em sequência, o H0, C e o TF. Esse valor de C minúsculo, que dista do fim, no caso do raio de concordância, até a extremidade aqui, no caso da aba inferior, ele chama de C minúsculo. Eu costumo chamar de K minúsculo, mas fica para você, ao seu critério. TF, lembrando que TF para perfis I americanos, perfis U americanos, o TF é tido como TF médio, porque diferente de um perfil HP, um perfil W,
por exemplo, da Sumina, Gerdau, você tem a seção aqui variável. O flange de perfis I-americanos e perfis U-americanos tem a seção do flange variável. Daí o termo TF médio, só para esses perfis. E aqui as propriedades. Como todo calculista, você sempre analisa, procura pela altura, naturalmente, e logo você pula para o módulo, no caso, módulo resistente. Para pilares, mais do que vigas, né, é bom ter um raio de giração nas duas direções, um bom raio de giração. De um perfil U, no caso, separado, né, o raio de giração em torno do eixo X é maior do que a raio de giração em torno do eixo Y. Eu não utilizo o perfil U simples para pilar, não uso, principalmente por essa razão. O raio de giração em torno do eixo Y é menor, então ele tem menos resistência ali à torção, fatores torsionais no pilar, né, e pode ocasionar o efeito de buckling, né, no pilar. Então, ao utilizar o perfil duplo, você vai ver que esse valor de raio de giração em torno do eixo Y vai aumentar. Então, é importante no pilar você ter um bom raio de giração em torno do eixo X e também em torno do eixo Y. Aqui a continuação da tabelinha são essas duas partes, a tabelinha do VOTP File para perfis U laminados. Eu procurei sempre trabalhar no máximo com perfis de 8 a 10 polegadas. Eu achava difícil encontrar na praça, no comércio, 12, 15, nunca utilizei 12, 15 polegadas. 12 polegadas talvez uma vez, ou de 12 ou de 15 talvez uma ou duas vezes, mas sempre procurei me limitar no máximo a 8 polegadas ou 10. É fácil de encontrar esses perfis, você encontra em fornecedores, no caso, próximos à sua residência, da sua empresa, na sua região. É mais fácil do que ter aquela formalidade toda de buscar um perfil WHP para o seu cliente. Propriedades geométricas, no caso da seção transversal. Aqui nós temos o perfil agora duplo U. Então, as propriedades geométricas do perfil duplo U, agora um de frente para o outro, a altura total, no caso, eu chamo de D minúsculo. Quando eu trabalho com a chapa grossa, pela NBR 8800, eu chamo de D minúsculo. Quando eu trabalho pela NBR 14762, chapa fina, chama de BW, que é o comprimento do elemento de alma. Para chapas grossas, eu sempre trabalhei com o valor de D minúsculo para a altura total. Para chapas grossas, eu chamo de BF, largura do flange. Aqui TW e o TF. O TF médio, como já expliquei. Aqui o valor de K minúsculo ou o valor de C minúsculo, né? Quando não tenho esse valor, eu atribuo esse valor como sendo o TF médio mais o valor do raio de concordância, e ele é assim mesmo, dimensionado assim, calculado dessa forma. O raio de concordância, sim, quando eu não tenho ele disponível na tabela do fabricante, do fornecedor, eu faço raio de concordância igual ao valor do TF, da espessura do flange. O HW, no caso, eu chamo HW a distância da face inferior do flange superior à face, no caso, a face interna, vou chamar assim, da face interna do flange superior à face interna do flange inferior, o HW, e equivale a D menos 2 vezes o valor do TF. Já para o H0, que é esse valor é o comprimento da alma, né, no comprimento reto, o comprimento plano, no caso da alma. É o segmento, no caso, o comprimento da alma, considerando ela plana, o trecho totalmente plano, livre do raio de concordância, no caso. Então você faz D, altura total, menos 2 vezes o valor de K direto, que ele já tira aqui o valor do raio de concordância e me dá o valor de H0, que é essa parte plana. O valor de H0 ele é sempre importante no dimensionamento de esforço cortante, ou relação de esbeltez da alma, no caso do perfil, você usa o H0. Para algumas equações, se quiser ser mais conservador, como eu faço assim às vezes, pode usar o valor de D. O valor de D sobre TW vai dar um valor maior, né, de razão, altura, espessura, no caso da alma, do que H0 sobre TW, para razão da altura pela espessura. Então você usa o valor de D ou o valor de H0. Lembrando que a norma recomenda o valor de H0 mesmo, mas pode usar o valor de D, se quiser, para extrair um valor mais conservador da razão altura pela espessura. Aqui considerando um perfil retangular fechado. Esses são os valores que eu encontrei. Já trouxe essas equações em outras aulas para dimensionamento do perfil fechado, retangular. Aqui note que o valor do y ele aumentou quando eu calculei o perfil como um perfil retangular fechado, no caso, um de frente para o outro, considerando um perfil retangular.
no caso, não mais o perfil U simples, mas o perfil duplo, né, um de frente para o outro, note que o valor de IY ele aumenta. E quando você tem solda contínua, de acordo com a norma, né, ela recomenda que quando tem solda contínua aplicada na união dos dois perfis, um de frente para o outro, perfil U, um de frente para o outro, você pode considerar o perfil como retangular. E quando usa solda intermitente, ela não permite que você use o perfil, considere o perfil como retangular. Eu considero o perfil como retangular fechado, seja no uso de uma solda contínua ou seja no uso de uma solda intermitente. Mas se você se sente inseguro, ainda está começando sua carreira, use conforme a norma. Para solda contínua, considere retangular e extrai as propriedades como se fosse um perfil retangular. Se usar solda intermitente, se você não se sentir seguro, não se sentir confortável, considere conforme a norma e calcule as propriedades de cada perfil U em separado. Lembrando que o CW, né, constante de empenamento de um perfil fechado, né, ela tende a zero. Ela não é igual a zero, ela tende a zero. Então você pode considerar igual a zero. Por isso que eu botei o valor de aproximadamente igual a zero centímetros a sextas. O valor de J, né, 7,76 centímetros a quarta para um perfil, no caso, retangular, considerando como retangular. E o x0 é igual a zero. É bacana que você já elimina logo o CW e o x0, que são chatinhos para encontrar em perfis U simples. Esforços solicitantes. Aqui tem a nossa planta baixa de locação. Essa foi a planta bem simplesinha que eu fiz na época de aluno, não modifiquei nada. Lógico, naturalmente, depois de 2, 3 anos dessa época, os desenhos ficaram bem melhores, né? Mas assim que eu desenhava, era AutoCAD 12, né? Quem começou o AutoCAD sabe o que eu estou falando. AutoCAD 12 não é 2012. AutoCAD 12 vem antes de 2000. Era na época de 95, 1995, 96. Depois AutoCAD R14. Muito gostoso esses dois AutoCADs de trabalhar. Então eu mantive aqui. Essa linha vermelha eu sempre fiz desde aluno até hoje. Eu chamo de linha neutra. Às vezes sem querer sai na impressão. Às vezes eu me esqueço de tirar ela da impressão. Mas eu chamo de a linha neutra. Por que eu começo o projeto? Desenho uma linha neutra e vou alinhando os perfis pelas suas linhas neutras, um em relação ao outro. Aqui nós temos o nosso pilar P5, está localizado nessa região. Dimensionamos o pilar P1 na aula anterior. Hoje vamos extrair os valores de esforço solicitante do pilar P5 e assim dimensionar o pilar P5. Um pilar interessante, eu acho que esse é o pilar que tem maior carga, ele está aqui centralizado, está no meio do fogo cruzado, né? Lembrando que cada pilar vai ter atuações de esforços em uma direção e ao longo da outra direção. Você não tem como manter o pilar com maior raio de giração, maior aumento de inércia voltado para as duas direções, não tem como. Então você, como engenheiro ou engenheira, tem que saber em qual direção, em qual pórtico você vai ter mais esforços solicitantes, para assim colocar aqui o pilar, o retângulozinho, não sei se dá para enxergar, voltado para o pórtico que tá exigindo maiores esforços solicitantes. E ao longo do outro pórtico, que está exigindo menores esforços solicitantes, você deixa o pilar voltado com menor inércia, menor radiação na outra direção. É assim que eu faço, não é de maneira aleatória, é assim que eu faço a, a distribuição, né, de direção dos pilares. Aqui nós temos um pórtico numa direção e o outro pórtico na outra direção. Então a gente tem que encontrar os esforços em cada pórtico atuando em cada direção. E aqui nós temos o diagrama de corpo livre do nosso pilar P5. Eu enumerei P4, P5, P6, no nosso pórticozinho que eu fiz no programinha do F2. Cargas distribuídas, eu mostro a distância de cada carga concentrada, onde tem uma viga descarregando, eu coloco direitinho no F2 onde está essa carga concentrada, de acordo com a planta baixa. Então, assim, a única dificuldade de fazer um software assim 2D é que você tem que sempre estar analisando a planta baixa no ato de desenhar cada pórtico. Você vai na planta baixa, extrai lá a distância direitinho e traz aqui direitinho a distância onde passa uma viga, uma carga concentrada e assim por diante. Com relação à base, eu sempre procuro trabalhar com bases engastadas. Você pode trabalhar com bases, no caso, fixas, né, no caso de apoio de segundo gênero, ou base engastada, fica a seu critério. Eu procuro trabalhar com bases engastadas e eu gosto dessa escola, desse critério. Aqui eu sempre trago aqui embaixo para minha orientação como está, no caso, a direção de cada pilar. Nesse pórtico, por coincidência, todos os pilares estão com a menor inércia, no caso, voltado para esse pórtico. O
pilar P5 está aqui. Ele está aqui em pé, mas em relação ao pórtico, ele está com a largura dele voltada para esse pórtico. Então, para esse pórtico, em relação ao P5, eu vou ter que trabalhar com momento de inércia, raio de giração, tudo em torno do eixo Y, que para este tipo de geometria são menores do que em torno do eixo X. Então, cabe uma observação muito importante na FITU, que no ato de você colocar as propriedades para indicar que ele está em torno do eixo Y, você coloca aqui o seguinte, você inverte a altura e a largura. A altura do nosso perfil tem um 5,2, mas aqui eu coloquei como largura. E a altura dele vai ser o que? Vai ser a largura nessa direção desse pórtico em estudo. Você vai ter que a altura do pilar que vai ter que estar contribuindo para ajudar nesse pórtico, combater esses momentos fletores. Aqui é o diagrama de momentos fletores. Então, para combater esses momentos fletores de 1,1, 0,7, nessa direção, eu vou contar com a largura. Então, a altura do pilar, no caso, para essa direção, para a FITU entender, seria a largura do pilar. A altura do pilar do nosso perfil agora passa a ser a largura. TWTF também inverte. Aqui o TW, no caso, para ele entender, ele vai estar nessa direção TW e o TF vai estar na outra direção. Inverte a altura e a largura, TW e TF, quando for analisar valores em relação ao eixo Y. E aqui em relação ao outro eixo, o eixo X. Tem aqui o diagrama de corpo livre. Deixa eu trazer aqui a direção dos pilares, está aqui, ó. Agora em torno do eixo X. Note que em torno do outro pórtico, o pilar P5 ele atua agora com ação maior em torno do eixo X. E em torno do eixo X, para esse tipo de configuração geométrica, ele tem maior inércia, maior momento de inércia, maior raio de geração e maior módulo resistente. Então, diagrama de corpo livre, mais uma vez, cargas distribuídas, direitinho. Para um tipo de laje 0,5, para outro tipo de laje 3,16 kN por metro. Cargas concentradas direitinho, posição de cada carga concentrada. Sempre que possível, não é sempre que a gente consegue. Eu procuro trabalhar com as cargas concentradas, uma viga que chega para ajudar no travamento, na contenção lateral, ou reduzir o vão da laje, da outra laje. Eu sempre procuro manter simétrico. Por quê? Para evitar inversão na obra. Isso já aconteceu comigo, de eu dimensionar os perfis, os elementos, e as cargas concentradas tinham valores não simétricos, e eles inverteram na obra, tiveram que fazer outras furações no perfil já instalado, para poder conectar outra viga. Então, quando fala assim projeto e obra, sempre procure, na medida do possível, trabalhar com valores simétricos, procure facilitar a vida de quem está na obra. Então, ali era o diagrama de corpo livre em torno do eixo X, e aqui o diagrama de momentos fletores em torno do eixo X. Agora para o pilar P5, né? De novo, mas em torno do eixo X. Agora sim, estou com o pilar aqui voltado em torno do eixo X. Aí eu vou ter aqui a altura direitinho, ele volta para o valor de D naturalmente, o valor de B volta para o seu lugar, o TW volta para o seu lugar e o valor do TF volta para o seu lugar. Porque eu estou trabalhando agora em torno com o pilar, conforme eu dimensionei no início da aula, as propriedades geométricas direitinho, altura, largura, TW e TF. Mas lembrando, mais uma vez, se você inverter aqui o pilar e for trabalhar com ele em torno do eixo Y, inverta o D e o B, e o TW e o TF. Aqui é importante você trazer na sua memória de cálculo, isso aqui para uma memória de cálculo bem alinhada, organizada, limpa. É importante, isso aí denota como é que o engenheiro ou a engenheira trabalha, o quão organizado você é. Então, sempre traga um resuminho desse, mostrando os esforços normais, os momentos fletores em torno de cada eixo, no caso, para o seu pilar. E quando for trabalhar na base do pilar, traga as reações horizontais atuando ao longo de cada direção. Aqui o esforço normal para você, né, que me assiste, principalmente se você é aluno, está começando, eu trouxe ele destrinchadinho. Então, o esforço normal é que o pilar ele recebe de esforço ao longo de um pórtico e o outro esforço normal que ele recebe atuante ao longo do outro pórtico. Então você soma. Não esqueça de somar. Não é que não seja difícil, mas você pode engolir mosca e colocar um esforço normal de um pórtico só e sair dimensionando. Mas procure sempre fazer um checklist. Coloquei os esforços normais e o momento fletor de um pórtico, coloquei o esforço normal e o momento fletor do outro, advindo do outro pórtico, e agora sim, aqui eu somo e ali eu mantenho. Cheque de novo, mais 2, 3 vezes, a direção
do momento fletor em torno do eixo X, em torno do eixo Y, se está direitinho. Porque se você troca aqui, você perde todo o dimensionamento que iremos fazer nessa aula. E isso reflete não, como retrabalho. Isso é ruim para você no seu escritório. E aqui, de outro modo, você pode também representar a indicação dos esforços atuantes no supilar através de um desenho elucidativo em 2D, em que o círculo com um pontinho no meio indica uma carga concentrada, por exemplo. Traz isso numa legendinha, como eu vou trazer daqui a pouco aqui, indica força normal ou esforço axial. E o momento fletor, ele é indicado por uma flechinha com duas cabeças, no caso. A flechinha com duas cabeças, ela indica momento fletor, ela não indica força, ela indica momento fletor. E a direção para onde a flechinha está apontando é a direção do seu polegar, é a regra da mão direita. Você coloca a sua mão direita aqui e o polegar você aponta conforme está apontando a flechinha e o momento fletor está passando por cima do eixo conforme a sua mão, no caso, ao apontar com o polegar na direção da flechinha. E aqui é um resumo dos esforços, né, no caso, ponderados aplicados no pilar. Na verdade, esforços nominais do lado esquerdo e esforços ponderados no lado direito. Então, nada mais do que são os esforços totais de esforço normal, ou esforço axial, momento fletor em torno do eixo X, momento fletor em torno do eixo Y, aplicados no pilar. E na base do pilar, os esforços, em termos de esforço normal, vai ser o mesmo. Em termos de esforços horizontais, eles vão surgir na base, eles não têm no pilar, naturalmente, vão ter na base do pilar, não ao longo do pilar. E o momento fletor, nem sempre o momento fletor atuante na base vai ser o máximo. Então, o máximo ao longo do corpo do pilar é uma coisa, e o momento fletor aplicado exclusivamente na base é outra coisa. Então, não troca aqui as bolas. É importante extrair logo tudo de uma vez. Já pegou pela P5, extrai logo os esforços no pilar e na base do pilar. E do lado direito, apenas multipliquei tudo por 1,5. Apenas ponderei todos os esforços, porque para o dimensionamento você utiliza os esforços ponderados. Então aqui nós temos o esforço normal ponderado no pilar, que iremos utilizar na aula de hoje para fim de comparar o nosso esforço resistente normal. O momento fletor resistente vai ser comparado com esse momento fletor em torno do eixo X ponderado. E o momento fletor ponderado, no caso, em torno do eixo Y, solicitante, como mostrado aqui, vai ser comparado com o esforço de momento fletor resistente também em torno do eixo Y. Então, são os três esforços, no caso solicitantes, que serão comparados com os esforços resistentes que iremos encontrar a partir de agora. Flambagem global. Antes de qualquer coisa, é sempre importante você verificar, né, os valores de K, flambagem, para alma, para flange dos perfis. Para os valores de K, Kx e Ky para pilares e vigas de edifícios, casas, pórticos de modo geral, que não estejam em balanço ou com a extremidade livre, ou seja, que sempre tenham uma outra viga contendo ele em cada apoio, ou um outro pilar, no caso de uma viga, contendo ela, né, em cada apoio, sempre uso o valor de 1. Então, cada elemento que está contido em cada direção, como vigas e colunas, num quadro, né, de um prédio tradicional, eu utilizo sempre Kx e Ky igual a 1. Aqui o índice de flambagem, no caso, você entra com o valor de lambda, onde você vai ter o índice de flambagem, o lambda, o K, coeficiente de flambagem, e o L, eu chamo de distância entre pontos de contenção lateral. Né? O B, ele vem do inglês, quer dizer bracing, travamento. Pode colocar aqui, em vez do L, colocar o valor de LB, ou LBR, no caso. A norma NBR 8800, ela chama especificamente de distância entre contenções ou comprimento destravado. Também o pode chamar assim, não tem problema. E aqui o valor de radiação, tanto faz chamar de R minúsculo ou I minúsculo. Importantíssimo para um pilar. É por isso que para um pilar eu nunca utilizo um perfil I. Eu sempre utilizo um perfil H, ou HP, ou um perfil de coluna soldada, uma CS. Eu não utilizo uma viga VS. Eu não utilizo perfis de vigas para pilares, como eu tenho visto acontecer de 2005 em diante, mais vezes. E hoje é livre, todo mundo usa o perfil que julgar necessário, que vai passar ou não vai passar, enfim. Mas para pilar, eu sempre parto da premissa de usar um perfil que tenha uma melhor radiação em torno do eixo X e em torno do eixo Y, né, principalmente. Então, o perfil H, ele tem melhor radiação em torno do eixo Y do que um perfil I, um perfil W, por exemplo. Então, para pilar, eu procuro trabalhar sempre com o perfil fechado, retangular é perfeito, o circular também é perfeito. Se não puder retangular,
ou quadrado ou circular, eu procuro utilizar um perfil H, no caso, o HP. As propriedades geométricas, nosso pilar ele tem 2,88 centímetros no caso de altura, ou 2,88 metros no caso de altura. Aqui está meu desenhozinho tosquinho, né, da minha época de aluno, um desenho assim bem a toca de caixa, um mezanino. Foi um bico, né, que surgiu, uma oportunidade muito bacana. Recomendo, se você tem um engenheiro te acompanhando no seu estágio, tente conversar com ele para ver se consegue algum bico para ele assinar e você fazer. É muito bom para você ganhar experiência e perder o medo já nessa fase de aluno. Então aqui a direção em torno do x em torno do y, lembrando que é o pilar fechado, não é o perfil I agora é isolado. Lembrando que o perfil isolado ele tinha um valor de radiação acho que de 1, alguma coisa, se não falha a memória, pela tabela dada do voto Pfeil. Na medida que eu usei um perfil retangular, eu aumentei o radiação em torno do y. Então nós temos aqui o lambda para as duas direções, o 288 centímetros se repete, o valor de K igual a 1 para ambos, e só a radiação que vai mudar. A radiação em torno do eixo y tende sempre a ser menor, naturalmente, e ambos resultam abaixo de 200. 200 é o valor limite universal usado em todos os países para estruturas metálicas, para limite de índice de flambagem de estruturas metálicas. E aqui a classificação no caso do perfil, o 152 por 12,2 quanto a flambagem local. Esse é o primeiro item que eu verifico num perfil quando eu vou dimensionar ele no Excel. O primeiro item que a gente tem que analisar. Então nós temos aqui o dimensionamento, classificação da seção quanto a flambagem local. Aqui é o efeito de buckling, né, trazendo aqui umas fotinhas. Aqui está a fonte de onde eu trouxe as fotinhas. São sites americanos. Aqui você tem aqui flambagem, pode ocorrer no flange de uma viga, aqui na alma e no flange, no caso de uma viga muito esbelta, muito alta, uma carga muito elevada naquela região em que você não colocou um enrijecedor apropriadamente. Aqui você não colocou um enrijecedor numa região de esforço, de carga axial, por exemplo. Aqui em planta baixa, uma viga de seção, ou seria uma viga, né, no caso de seção variável, o flange superior, né, maior e o flange inferior menor, ou vice-versa. Então, normalmente você vai ter com o flange maior, né, no caso superior, e o flange inferior menor. É típico essa viga em pontes rolantes. A gente costuma trabalhar o flange maior, de maior largura, né, no flange superior, e o flange de menor largura no flange inferior. Aqui você tem aqui o efeito de buckling também, ocasionando, no caso, a torção aqui da alma e enfim, provocando instabilidade, né, instabilidade no perfil. Então, a partir do momento que você tem um efeito de buckling, você reduz a vida útil do perfil e você tem que necessariamente trocar ou aplicar reforços imediatamente. O limite de flange, no caso, na reparação tubular retangular, é esse limite aqui. Lembrando que para, no caso, o perfil... Ali eu botei o perfil aqui no índice desse item, botei com o perfil U, né? Mas aqui vamos analisar, no caso, o perfil duplo U. Botei o perfil U, que é o perfil U extraído, né, do VLTP file, que é o perfil para você identificar que perfil é esse. Mas na verificação da flambagem, vamos analisar como se fosse um perfil retangular. Para perfil retangular, as fórmulas mudam um pouquinho. Por isso que eu trouxe aqui o perfil retangular nessa aula, para você não ficar toda hora usando as propriedades de análise de flange de alma de perfil I, toda hora, perfil I, perfil I. No caso do perfil retangular, algumas formulazinhas mudam para essa verificação, no caso de flambagem, no caso local. Então, para o perfil retangular, como eu tenho dois perfis U unidos por uma solda contínua, eu posso classificar ele como perfil retangular. E pela norma NBR 8800 para perfil, no caso de seção tubular, né, no caso retangular, você tem esse limite. BF sobre TF tem que ser menor do que 1,4 vezes a raiz quadrada de E sobre FY. Se assim o for, no caso selecionado, ele é tratado como uma seção compacta. Do contrário, será uma seção não compacta. Então, o limite seria esse aqui, 1,4 vezes a raiz quadrada de E sobre FY. A raiz quadrada de E sobre FY sempre repete nessas análises de flambagem local. O que muda geralmente é esse coeficientezinho aqui, multiplicador. E você encontra aqui um limite de 40,09. Se ele ultrapassar esse limite, no caso, o meu flange, aí sim eu vou ter um perfil cujo flange ele é dotado de uma seção não compacta. Então é bom voltar a trocar o perfil para uma seção compacta. Lembrando que para perfis, no caso, como é um duplo U, eu estou multiplicando duas vezes a largura dele. Né? É um perfil de seção retangular, duplo U. Então eu multiplico por duas vezes. Se fosse um perfil retangular,
eu utilizaria a largura total dele de uma vez só. Aqui eu poderia botar 96,6, que equivale a 2 vezes 48,8, mas eu botei 2 vezes direitinho para você saber que eu estou multiplicando por 2 vezes a largura de um perfil U simples. O TF do nosso perfil U é de 8,7 e aqui 11,22. O bacana de perfis U e perfis I americanos é que eles têm uma boa espessura, né, de flange, boa espessura de alma. Lembrando que o aço STM36, que a gente está utilizando aqui, para você não trocar as informações com aço A572. Pode utilizar um aço A572 grau 50, ou um aço A588, eles podem ser fabricados assim, mas o aço A36 é mais fácil, é o básico de se encontrar no mercado. Se for trabalhar com outro aço, não esqueça de contactar o seu comprador na empresa e verificar a disponibilidade desse perfil, desse tipo de aço para esse perfil na prateleira durante a fase de obra, a fase de entrega do fornecimento na obra. Então, como o valor limite está bem acima, né, cerca de quase 4 vezes, então nosso flange, o flange do nosso perfil retangular, formado por um duplo U, ele atende. Então, ele é classificado como seção compacta. Aqui no caso, para o perfil retangular, vamos analisar agora a alma. Para a alma de um perfil retangular, a formulazinha é a mesma. Lembrando que para o perfil I, como eu já fiz aqui no canal, o perfil W, essa fórmula ela muda. Aqui é para um perfil retangular. Não use essa fórmula para perfil I ou perfil W. Então aqui o HW sobre TW. Como eu falei, o HW é a parte reta, no caso, da alma do perfil. Se você quiser utilizar aqui a altura, pode, vai ser a altura é 152,4, vai dar uma razão maior do que 22, vai dar um valor aqui maior. Você está a favor da segurança, mas a norma permite usar o valor aqui da parte reta, no caso da alma. Então, ao dividir, é quase 2 vezes, né? Tem uma folga aí de 50%. Então, nossa alma ela está abaixo do limite, então nossa alma do perfil retangular também é tida como de seção compacta. Então, como tanto a alma, né, no caso, quanto no caso o flange são de seção compacta, o nosso perfil é tratado como de seção compacta. Agora, analisando o limite, né, para a flambagem de perfil caixão ou retangular, no tubular retangular, no caso, pela flambagem local da mesa comprimida. Calcular o valor de lambda P. Lembrando que essas fórmulas aqui também mudam para perfil retangular, não são iguais àquelas fórmulas para perfil W e perfil I. Muita atenção nessa aula específica, nessa aula aqui de número 8 do mezanino 2, que é para perfil retangular. Estou de propósito essa aula para você ter essas fórmulas de perfil retangular. Daqui 1,12 vezes a raiz quadrada de e sobre fy, acaba sempre se repetindo esse termo, é fácil, né, de lembrar, e o lambda p. Não precisa lembrar, coloca no Excel direitinho e não precisa lembrar, decorar nada. O lambda p foi dimensionado, o lambda r ele é tido por essa equação em que você utiliza a tensão residual, ela equivale a 30% da tensão admissível. E o lambda r é igual a 47,92. E o valor de lambda? Como ele se classifica em relação a lambda P e lambda R? Bem, o lambda é igual a BF sobre TF. BF é o quê? 2 vezes a largura do perfil U, a largura total do perfil retangular. Então, 2 vezes a largura do perfil U simples, isolado, dividido pelo TF, encontrando 11,22. Condições. Se lambda for menor do que lambda P, a seção é compacta. Se ele estiver entre lambda P e lambda R, a seção é não compacta. Simples assim. Como o nosso lambda é igual a 11,22, ele está abaixo do valor de lambda P, que é igual a 32,07, a seção é classificada como compacta. No caso, para o nosso perfil, com relação à sua mesa, a mesa comprimida. Agora, com relação à alma, o mesmo cálculo com relação à alma. Com relação à alma, as fórmulas mudam. Lembrando que essas fórmulas são aplicadas para perfil retangular, para a alma do perfil retangular. Então, aqui 2,42, encontro o lambda P. Não esqueça de ter atenção com relação à tensão admissível do aço que você está utilizando. E o valor do caso de lambda R, ele é tido como 5,7 vezes a mesma raiz quadrada de e sobre fy, encontrando 63. Ao final das contas, o nosso lambda é igual a HW sobre TW. Olha aqui mais uma vez HW sobre TW. Se eu utilizar o valor de D, vai dar mais conservador. Não tem problema. Você está a favor da segurança. Não se preocupe com isso. Às vezes eu utilizava o valor de D. Muitas vezes eu utilizei o valor de D enquanto recém-formado, enquanto aluno. Por medo, insegurança, para ficar mais conservador. Mas não precisa ser tão conservador assim se você tem as coisas balizadas pela norma.
balizadas pela equação de um livro, já verificou que se for utilizado por algum autor, um autor no livro, no caso real, como no meu livro, por exemplo, eu utilizei isso várias vezes, e pela norma, então você não tem por que não utilizar um valor que é conforme, no caso, esses fatores balizadores que te geram confiança. Então pode usar o valor de HW conforme o valor de HW, que é a parte reta, a parte plana da alma. Encontra lambda de 22. Então as condições para se ter seção compacta são essas, seção não compacta são as mesmas. Então, como lambda é igual a 22, é menor do que lambda P, ele está bem abaixo, então a seção é compacta. Isso mostra o quê? Quando o perfil ele tem um valor de lambda muito menor, né, do que lambda P, ele vai dar um valor assim, tende a dar um valor bem conservador. Ele está com o valor de lambda para a alma, para o flange, bem abaixo do limite, tende a dar um valor assim mais conservador, está bem seguro. Isso é muito comum para cargas pequenas, quando você trabalha com perfis I americanos, para cargas solicitantes bem equacionadas pequenas. Eles são perfis pequenininhos, mas bem parrudinhos, porque eles têm boa espessura de flange e boa espessura de alma. Então aqui você tem que ir para o limite do flange, a viga foi classificada como... Eu botei viga porque é uma coluna, lógico, mas a gente analisa como se fosse uma viga de seção, uma viga curta, média ou longa. Para o momento fletor, a gente sempre usa o termo viga, mas pode substituir aqui por pilar, se você quiser no seu resuminho em sua casa. Eu chamo de viga essa classificação porque o elemento relacionado ao elemento fletor, que a gente vai ver daqui a pouco, é o trecho, né? A gente sempre utiliza, até na norma ele usa o termo viga, mas pode colocar aqui como coluna. Então, para a coluna, né, foi o limite de flange da nossa coluna, do perfil duplo U, ele foi classificado da seção compacta, no caso, e o limite de alma foi classificado como compacto. Compacto e compacto, que eu digo, é pelo lambda, foi classificado como compacto, e para o efeito de buckling, que a gente viu antes, também foi compacto. Então, a mesma coisa para o lambda, e antes, né, para aquela razão, né, do efeito de buckling, ele também foi verificado como compacto. Então, são duas verificações para o flange e duas verificações para a alma que eu fiz aqui em sequência com você. Esse é o primeiro passo que você faz antes de mencionar qualquer perfil. Sempre veja a compacidade, se está compacto ou não a sua alma e o seu flange. Lembrando se uma dessas verificações, apenas uma, ou do flange ou da alma, resultar como não compacta, todo o perfil ele vai ser classificado como não compacto, porque os elementos comprimidos, no caso de um perfil, podem estar, né, em diferentes classes. O perfil como um todo é classificado pelo caso mais desfavorável. Então, se uma classificação apenas uma, for tida como não compacta, todo o seu perfil ele é classificado como não compacto. Aí você tem que fazer o quê? Voltar e corrigir ou a alma ou o flange, ou às vezes os dois, e procurar um perfil com uma espessura de alma maior ou uma espessura de flange maior. Força axial de compressão de cálculo. Então, os primeiros esforço de compressão, depois os momentos fletores, porque é um pilar. Tem que calcular o esforço normal resistente, depois o MX resistente e o MY resistente. Força crítica de flambagem global por NE, aqui a formulazinha pela norma, π ao quadrado vezes o modo de elasticidade do aço, que não muda, o momento de inércia em torno do eixo x para o perfil retangular, dividido pelo valor de Kx igual a 1, e o Lx, que é igual a 288. Lembrando que esse Lx pode chamar de LBx, que é o comprimento distância entre pontos de contenção lateral ou comprimento destravado, como fala pela norma. O NX resultou em 2.663 kN. O NY repete a mesma equação, só muda o IX, passa a ser o IY, e aqui o LX ele passa a ser LY. Lembrando que o LX ele pode mudar. Se você tiver uma viga, por exemplo, chegando a meia altura, no caso na direção do LY, esse 288 passa a ser 144, é metade do valor. A viga vai estar contendo o comprimento dele na metade da altura. Então, muita atenção para prédios, principalmente em pilares altos. Você pode ter uma viga chegando numa altura, ao longo de um pórtico, e no outro pórtico, uma outra viga chegando numa outra altura. Isso pode acontecer num desnível, na arquitetura. Então, muita atenção no valor de LX e LY, que nem sempre é igual. Naturalmente, em prédios, casas, em projetos corriqueiros, esses valores vão ser iguais, mas fica atento. O X e o Y sempre vai mudar, naturalmente, a menos que seja um perfil circular
ou um perfil de seção quadrada. Então, o valor de NY naturalmente é um pouquinho menor, de 1045 kN, porque em torno do eixo Y, o momento de inércia é menor, o módulo resistente é menor, o raio de giração também é menor. Índice de desbeltez reduzido, lambda zero. Em torno do eixo X, esse é o valor do lambda zero. X, coloquei o valor do Q maiúsculo, ele se refere à compacidade. Essa é uma verificação que você faz na norma, no meu livro eu trago essa verificação, eu trago ela aqui para não trazer mais slides, mas é bem simples de fazer, é chatinho, mas não é difícil de fazer não. Você faz a verificação, se o perfil for tido como compacto, o valor do Q maiúsculo é igual a 1. Para perfis I e o laminado, geralmente é igual a 1. O AG, a área bruta do perfil, tensão admissível do aço a 36 e o NX que a gente acabou de encontrar, encontrando lambda zero em torno do eixo X de 0,54. E em torno do eixo Y, mesma coisa, a área bruta é a mesma, tensão, o que muda realmente aqui é só o N e Y, de 0,86. Lembrando que o lambda, né, ele é sempre indesejável quando ele aumenta. Quando o lambda aumenta, ele quer dizer o quê? Que a resistência vai ser menor. Então, lambda menor, resistência maior. Lambda maior, resistência final menor. Fator de redução, o X, né, é o X pela letra grega. Você entra aqui nessa primeira classificação. Se o lambda zero for menor do que 1,5 e ele o é, em torno do eixo X, você encontra o XX colocando aqui, no caso ao quadrado, só substituindo, encontrando 0,89. E aqui, em torno do eixo Y, também é menor do que 1,5. Nem sempre os dois vão ser menores do que 1,5. Pode ser que o lambda em torno do eixo Y seja maior, e ele recai na segunda condição. Aqui no caso, foi menor, então você usa aqui a equaçãozinha, substitui naturalmente na sua calculadora. Tenha cuidado, treine essa equação aqui nessa tela, na sua calculadora. Equivale, eleve 0,658, eleve a, abre parênteses, 0,54 elevado ao quadrado, fecha parênteses. Tente encontrar o mesmo valor. Treine aqui. Às vezes eu volto aqui e treino por uma aula passada para não ter erro nenhum. Se você levar 0,658 a 0,54 depois ao quadrado, tá errado, vai dar um valor diferente. Treine aqui essa matemáticazinha sempre que você quiser. Volte aqui nessa aula, ou printe essa tela, mas sempre use como referência. E aqui o lambda, se ele fosse maior do que 1,5, você recairia nessa segunda condição, em que o valor de x teria que ser calculado por essa outra equação. Para x e ou para y. E aqui os coeficientes, no caso de ponderação, no caso de resistência, lembrando que para a estrutura, no caso, aços, né, no caso, metálica de modo geral, metálica, que eu digo extrametálica, o gama A1, 1,10, gama A2, 1,35. Para o concreto, né, o gama C 1,4 e o gama do aço no concreto para barras, né, CA50, C60, é 1,15. Força axial resistente no caso de cálculo, o NCRDX, essa tropa de letrinhas, aqui você já entra com o valor de X. A força axial no caso de compressão de cálculo. O X é o fator de redução, ele vai entrar aqui nessa equação, o valor de Q está associado com a flambagem global, local no caso. Se ele for compacto, ele é adimensional, ele vai ser igual a 1. Vou considerar ele igual a 1, como eu já falei. A área bruta, a tensão admissível e o gama a 1, como eu acabei de mostrar pela norma. Então aqui 1,10 é o valor do gama 1. O Q maiúsculo usei igual a 1 porque eu considerei como perfil compacto, mas calculo o valor do Q. O valor de X está aqui, a área bruta, tensão admissível, encontrando o NC RDX de 627 kN. Então, no eixo Y, naturalmente vai dar um valor menor. O lambda for maior, o valor de X já reduziu para 0,73. É natural, quando o valor de lambda aumenta, o valor de X ele reduz. Então, aqui mais uma referência para você como engenheiro, quando bater o olho, você já olhar. Então, você como engenheira, analise os valores, não sai calculando de forma mecânica. Procure analisar os valores. Opa, se esse aumentou, esse aqui tem que reduzir, esse não pode aumentar também. Essa análise tem que ser feita. Um bom engenheiro, uma boa engenheira sempre se pergunta, faz sentido? Analise os números, veja, à medida que você vai dimensionando e calculando, quais valores estão atrelados um com o outro, para você perceber
se está fazendo sentido ou não. Então, aqui resistência à compressão, no caso final, o esforço de compressão crítico em torno do eixo Y, ele é tido como o governante, de 514 kN, ele é muito maior, né, que o esforço solicitante normal, então o nosso perfil satisfaz. Lembrando que é um projetinho que eu fiz enquanto aluno, né, recém-formado, e tá ótimo. Conservadorismo na engenharia estrutural é igual a cancha de galinha, não faz mal a ninguém. Então deixa, assim tá seguro. Dá para reduzir, dá para enxugar? Sim, tá com muita folga. Mas sempre procure ser conservador. Mão pesada demais é ruim, fica antieconômico, mas também procure prezar pela segurança. Um engenheiro conservador não faz mal a ninguém. Muito fletor agora em torno do eixo X, no caso, sem contenção lateral contínua, nosso pilar ele não tem contenção lateral contínua, no caso, e sem contenção intermediária. O nosso pilar ele tem contenções apenas nas extremidades, né? Em vigas no topo e na base ele está engastado. Ele não tem contenção nenhuma intermediária. Então, o momento fletor resistente, Rx, ele vai ser igual ao Wx, lembrando que sempre que se fala de momento fletor resistente, você sempre vai ter o módulo resistente presente, sempre. O Fy menos σr. MRx é igual o Wx vezes Fy menos σr, encontrando 2.509 kNcm. Muito cuidado com as unidades. 250 MPa equivale a 25 kN por centímetro quadrado. 75 equivale a 7,5 kN por centímetro quadrado. Transforme como você desejar as unidades, mas muito critério. O momento plástico, o Zx vezes Fy. O Zx você encontra no catálogo do fabricante também. Você tem que 168,31 vezes 250 MPa, que é o momento de inércia plástico, né, do perfil. O módulo resistente e aqui o módulo de resistência plástico, né, no caso do perfil. Você tem aqui, no caso, o MPL igual a 4.207 kNcm. E aqui a gente começa. Classificação da viga quanto ao comprimento. O que eu chamo de viga porque é natural, como eu falei anteriormente, para a norma, ela sempre dimensionou o momento fletor em elementos tratando como viga, chamando como viga, nunca chama como coluna. Então aqui eu vou classificar como sendo a viga, que o dimensionamento do momento fletor de um pilar, ele segue o mesmo critério de uma viga. É o mesmo. A gente tem como, chama de elemento, vou chamar assim, nem viga nem coluna. Mas aqui a norma chama como viga, e me acostumei assim desde a norma anterior, que também chamava como viga, NBR 14, perdão, NBR de 84, NBR 14, isso, NBR 14 de 1984, chamava como viga também, se não falha a memória. Então, é uma questão de se acostumar. Mas a viga se refere apenas ao elemento que está ali sendo recebido ao momento fletor. Então, no caso, a nossa coluna. Não estou chamando como viga apenas como critério de norma, para a gente se manter na mesma linguagem. Então, condição para se ter viga curta. Curta, no caso, média ou longa. A primeira classificação é essa. Tem que verificar se o nosso pilar ele é tido como curto, médio ou longo. Daqui, você vai extrair o seu momento fletor resistente final. Basicamente, essa é a classificação. Eu preferia pela norma anterior, NBR 14 de 84, que era mais direto, esse entendimento de curto, médio e longo. Hoje usa o valor de lambda, enfim. Mas fica a critério de cada um. Cada um vai gostar de uma norma mais do que outra. Eu prefiro a norma anterior, a de 8800. Então, pelo NBR 8800, está aqui o valor de lambda, LBx sobre Ix. Você vai ter aqui o lambda 48,49. O lambda P, você calcula por essa equaçãozinha. O valor de J está aqui, para o nosso perfil retangular. Já trouxe a equação na aula anterior, para o valor de J de um perfil retangular, seção quadrada. Seção quadrada, retangular, fechada, no caso. A área do nosso perfil, o modo elasticidade, o MPL, que é um momento plástico. Já trouxe logo no início ali o momento fletor e o momento fletor plástico, para já ter esses valorezinhos e não ficar perturbando a gente ao longo da aula. Então, esses valores já calcula logo o MPL ali no início da aula, para você, no início do seu cálculo, para você não ficar toda hora tendo que extrair o valor de Zx e multiplicar de novo. Então, o lambda P resultou 98,24. Vamos aqui guardando os valorezinhos de lambda e lambda P.
Por enquanto, lambda deu 48, lambda P deu 98, então de cara o lambda já é menor que o lambda P. De cara aqui, o nosso pilar já é tido como um elemento curto, uma viga curta. Para a condição longa, de viga longa, o lambda tem que ser maior que o lambda R. Então, o lambda R é igual a 2 vezes o valor de E sobre mRx vezes a raiz quadrada de J vezes A. O J ele entra em todo lugar. Se você não tem o valor de J, como eu trago em todas as aulas, eu procuro trazer os valores de J, de CW. Se você não tem, você emperra e é muito frustrante. Então, são elementos que você começa a utilizar muito em pilares. Então, procure ter essas equaçõezinhas que eu trago em todas as... Vai colecionando. À medida que eu for trazendo essas equações para cada tipo de perfil quadrado, retangular, viga aí, vai guardando essas equações de propriedades geométricas, porque você vai precisar. E o lambda R aqui deu 2.534, no caso se fosse uma viga longa. Como o lambda ele já deu menor do que o lambda P, ela já é com uma viga curta, aqui eu mostrei, eu deveria mostrar só a equação, mas eu mostrei o cálculo. Esse cálculo ele é irreal, porque a viga já foi classificada como curta, né? Então, o momento fletor que vai gerar em função desse lambda R para viga longa, ele vai ser irreal. Se a viga fosse classificada como longa, efetivamente, né, o lambda maior que lambda R, aí sim ia dar um valor do momento fletor mais próximo da realidade. Mas aqui eu deveria trazer só a equação, eu trouxe o cálculozinho para mostrar como é que ele faz, mas não se atenha ao valor de lambda R aqui nesse caso, porque a viga já foi classificada como curta. Vou dar um valor assim fictício, muito fletor, mas não se preocupe. Estou apenas mostrando o cálculo, como é que substitui nas equações, para não ficar pela metade. Então, como o lambda for menor do que o lambda P, nossa viga, né, no caso, o elemento de viga ali, a coluna submetida ao momento fletor, já é classificado como curto. Ótimo, perfeito. Uma vez que é curto, você vai extrair o maior momento fletor. Não tem como extrair um momento fletor maior do que um elemento curto, né? Se ele for médio, vai dar um momento fletor menor. Se for longo, vai dar um momento fletor menor ainda. Para a viga curta, o momento fletor plástico, no caso Zx vezes Fy, seria esse valor aqui. Já mostrei ele no início da aula, trouxe aqui de novo para mostrar ele arrumadinho, e você divide pelo valor de gama 1. Aí você encontra o momento fletor resistente de cálculo final, 3.825 kN vezes centímetros. Dividindo por 100, você tem 38,25 kN vezes metros, ou 3,8 toneladas metros. Esse valor é bom ter como referência. Minha referência é muito toneladas. Opa, 2, 3, 4 toneladas forças metros são valores até de muito fletor solicitante, que a gente costuma encontrar em pilares de concreto, de metálica, em edifícios. É bom ter essa noção para você não ficar muito além nem muito aquém, fora da referência. Momento fletor de flambagem elástica, o momento crítico. Para calcular o momento fletor, se ele fosse uma viga longa, no caso, você teria que calcular o momento fletor crítico. Perdão, o intermediário, né, o longo, você tem que calcular o valor crítico. E que eu estou continuando. Já foi classificado como uma viga curta, aquele é o momento fletor final. Mas eu vou mostrar aqui que se fosse classificado como uma viga longa ou intermediária, o restante do cálculo para você ter tudo direitinho guardado nos seus alfarrábios. Essa forma para calcular o momento fletor crítico, o valor de CB ele é igual a 1. Já mostrei isso em outras aulas de vigas. Eu uso CB igual a 1. Pode botar CB igual a 1. Não precisa calcular o valor de CB conforme a norma. Se colocar CB igual a 1, você está conservador. Lambda x e o M crítico, 131 no caso, 1.147 kN/cm. E para a viga longa, você depende daquele crítico. Por isso que eu mostrei a formulazinha do crítico aqui. Poderia terminar a aula ali na viga curta e passar para o momento fletor, então eu deixo Y. Mas eu estou trazendo todo o equacionamento para você como dimensionar um pilar na íntegra. Se ele for curto, intermediário ou longo, aqui é o cálculo dimensionamento completo para você. O momento crítico você divide pelo gama 1 e ele tem teto limite, que é MPL por segurança, dividido por gama A1. Ele não pode ficar muito acima. Então note como é que os valores assim estão ficando assim reais, né? Como é que esse valor ele pode ser maior que um valor para viga curta, porque a viga já foi classificada como curta. Então os valores que ele resulta aqui para viga longa, intermediária, no seu Excel vai dar uns valores em reais, não se preocupe, é normal. Mas só mostrando que caso ele dê maior, você limita pelo teto limite. Ele existe o teto limite por segurança para nós engenheiros. Está aqui o valor MRD. Você não usa o valor dele como calculado. Use o teto limite. Se ele ultrapassar o teto limite, use o teto limite como um fletor resistente, caso ele venha a ser classificado como uma viga longa.
E caso venha a ser classificado como uma viga intermédia, primeiro se calcula a viga curta, os critérios para a viga curta, depois critérios para a viga longa. Porque para a viga intermediária, ele traz valores intermediários entre longa e curta. Ele depende de curta e de longa. Você não pode calcular intermediário direto. Tem que calcular primeiro as características para curto, depois para longo. Depois calcula para intermediário. O intermediário se calcula primeiro o valor de MR, que é WX vezes FY menos sigma R, encontrando aqui o valor de 25,10 kN vezes esse metros. E o MRD, aqui está a fórmula. Você precisa do lambda, lambda P, lambda R, lambda P também, MPR, um ventilador resistente, CB e o gama 1. Uma equação mais indigesta, eu coloco sempre ela como o terceiro elemento na planilha de Excel, depois de curto e de longo. Ela depende dos valores das outras classificações. Então, tendo o valor de lambda R, lambda P, lembrando que esses valores, assim, o valor de lambda para viga longa, eu acho que é o lambda R, se não falhar a memória, já dá um valor assim fictício aqui, fora da realidade, porque já foi classificado como viga curta. Se fosse uma viga longa, ia dar um valor mais próximo da realidade. Se fosse uma viga intermediária, ia dar um valor mais próximo da realidade. Mas estou mostrando só o cálculo final, para não ficar no meio do caminho. E está aqui o valor, deu 38,66, está um pouquinho acima do teto limite. Está aqui 38,26. Normalmente, quando ele resulta como viga intermediária, vai dar um defletor, normalmente vai dar um valor abaixo do teto limite. Para viga longa, normalmente vai dar um valor abaixo do teto limite. Então, valores assim, valores variáveis malucos, porque, mais uma vez, a viga já foi classificada como viga curta. Então, só mostrei aqui o cálculo, as equações. Agora você tem os 3 critérios para botar no Excel e fica bem gostoso você botar lá a classificação se ou direitinho. Use a sua cuca, a criatividade, é bem legal de fazer isso. E quando funciona no seu Excel, coloca isso no seu Excel, assiste essa aula, coloca lá direitinho, dá pause, vai anotando direitinho, vê se os valores batem. Uma vez no Excel, é bem bacana você vendo tudo automático funcionar para você. E o intervalador resistente final, no caso, como a viga foi classificada como viga curta, o resistente final já foi aquele de 38,25 kN vezes metros. Como ele é maior, e muito maior do que um defletor, no caso desse mezanino pequenininho, então o dimensionamento satisfaz. Lembrando que o CB, calculado por essa equação, eu uso CB igual a 1, só mostrando a equação da norma direitinho, como se calcula o valor de CB, eu uso CB igual a 1, e assim pode, a norma ela fala que você pode usar CB igual a 1 também, que é mais conservador e mais prático de utilizar. Em 84, o valor de CB ele tinha um outro limite de 2, não era 3, era 2,3. Tudo era melhor pela NB14, ao meu ver, minha humilde opinião aqui do Jari. Eu gostava muito dessa norma. Eu sou muito suspeito porque foi a primeira que eu trabalhei enquanto aluno, mas eu gostei muito dela. Para classificar como viga curta, média longa era mais gostoso, mais prático, mais direto. Mas fica a critério de cada um. E o aumento fletor agora em torno do eixo Y. De mesmo modo que a gente fez em torno do eixo X, o chatinho de pilar é isso. Para a viga não precisa calcular em torno do eixo Y, porque em torno do eixo X estão os esforços. Não tem vento, nada em torno do eixo Y numa viga. Mas para pilar sempre vai ter que calcular o aumento fletor resistente em torno do eixo X e em torno do eixo Y. E calcular os esforços solicitantes pelos pórticos em torno do eixo X e em torno do eixo Y. São os mesmos critérios. Vou passar um pouco mais rápido. O WX ele passa a ser o WY. O MRY aqui deu outro valor, porque só mudou o valor do WY para o aço, não muda nada. Para plastificação, no caso, não é o ZX, agora é o ZY. Você tem aqui o valorzinho dele. Você tem uma relação entre WX e ZY. WX e ZX, entre WY e ZY. Você tem uma relação de 1,12, 1,20. Não sei se você em alguma aula, mas tem uma relação. A gente não tinha o valor de ZY, a gente multiplicava WX e WY por 1, já trouxe isso em alguma aula assim, por 1,12, 1,18, alguma coisa assim, e encontrava o valor. Basta dividir esse por esse, você vai ver a razão quanto resulta. Caso não tenha o valor de ZY, pode usar o fator multiplicador, que eu já trouxe em alguma aula. Então aqui você tem a classificação da viga quanto comprimento, curta, intermediária ou longa. Se o lambda for menor que o lambda P, você vai ter aqui como classificar, no caso, como curta de imediato. Se o lambda está aqui, que foi igual a LBY sobre IY, resultando em 77,01,
ele for menor do que esse valor de λp, a viga já morre por aqui. Classificação, você já tem ela como curta. E realmente ela é menor do que 178. Então, 77 menor do que 178, lambda menor que λp. Então, sua viga, no caso, seu pilar, já é classificado como curto. Você já pula para o momento fletor resistente e termina o cálculo por aqui. Mas eu vou mostrar como dimensionar como viga intermediária e longa para você ter o roteiro completinho também na sua planilha. Para viga longa, usa a mesma equação. O valor do J é o mesmo, ele não muda para X e para Y. A área não muda. O MRY é que vai mudar. Fora isso, são os mesmos valores utilizados para em torno do eixo X, para o MRX, né, momento fletor resistente em torno do eixo X. Lambda R 3.533. Encontra que o valor de lambda, no caso, classificação, foi maior do que lambda P, havia classificado como curta. Continuando, calculamos o fletor crítico, para poder calcular o momento fletor, né, caso fosse uma viga longa e depois intermediária. O crítico, você usa CB igual a 1, mais uma vez, o J não muda. Lambda, o que muda aqui é apenas o lambda Y, em relação ao lambda X da classificação para o MRX. Então, M crítico em torno do eixo Y, ele não muda. É bom colocar aqui vírgula Y, para você não trocar as bolas. Aquele M crítico era em torno do eixo X, era MCR, vírgula X, botar assim. Aqui põe vírgula Y, se quiser, para distinguir o crítico do X do crítico do Y. E o crítico vai dar 82.000 kN, no caso quilonewton centímetros. Para viga curta, no caso, o momento plástico na seria ZY vezes FY, encontrando 2.322 kN. O MR, no caso, um fator resistente de cálculo final. Você dividir esse valor pelo fator de segurança, né, coeficiente de redução de resistência, o γ1, encontrando 21, no caso, quilonewtons metros. É comum a resistência em torno do eixo Y dar menor do que em torno do eixo X, porque o módulo de resistência é menor, o momento de inércia é menor, e assim por diante. Para a viga longa, a equação seria essa. Aquele foi o momento fletor resistente para a viga curta, já acabou o cálculo por ali. Mas caso sua viga fosse classificada como longa, essa seria o momento fletor resistente final. Seria o M crítico, que nós encontramos, dividido por 1,10, e ele tem que ser menor ou igual ao teto limite do seu MPL encontrado em torno do eixo Y, é esse de 21, encontrando o valor de mantém o 21. Porque o seu momento crítico encontrado para a viga longa, em torno do eixo Y, não pode ser maior do que o teto limite, no caso, plástico, momento fletor plástico, no caso, para em torno do eixo Y. Então, mantém o momento fletor plástico dividido por γ1 como teto limite, e esse é o valor final, se fosse classificado como uma viga longa. Para a viga intermediária, segue a mesma equação, só substituir Wx por Wy direitinho, não confunde, encontrando aqui 15,37 kN vezes metros. O MRD é tido por essa outra equação, em que você vai ter aqui os valores de CB, γ1, tudo direitinho, não muda, só muda que são os valores para Y, que nós encontramos para Y. Basta substituir diretamente na equação e encontrar o MRD de 19,81 kN vezes metros. Ele tem que ser menor ou igual ao teto limite, no caso, que equivale, no caso, a MPL sobre γ1, e usa aqui MRD 19,81 kN vezes metros. Se fosse classificado como viga intermediária, esse seria o momento fletor resistente final, no caso de projeto. E o momento fletor final, como já foi classificado como uma viga curta lá atrás, o momento fletor final foi de 21,11 kN vezes metros. Esse foi o valor final. Lembrando que eu trouxe tudo direitinho para viga longa e viga intermediária, para continuar, tanto para MRX como para MRY, para você ter o cálculo completinho, dimensionamento completinho no seu Excel. Então aqui ele é muito maior também do que em torno do eixo Y, então está bem conservador o nosso pilar. E por fim, basta ter agora a verificação das combinações de esforços, que é obrigatória. E aqui, na classificação dos esforços, a gente tem que entrar numa condição ou em outra condição. A primeira condição, ela pede que a razão entre o esforço solicitante axial ponderado pelo esforço solicitante resistente ponderado tenha que ser maior ou igual a 0,2. Como o nosso esforço solicitante de 88 kN dividido pelo esforço resistente de 514 kN, esforços axiais, resultou em 0,17,
ela não atende a essa condição. Então a gente não pode entrar, né, usar essas equações desta primeira condição. Mas eu trago ela mesmo assim para você ter ela direitinho anotado. Caso você recaia nessa primeira condição, você substitui os valores solicitantes em vermelho pelos esforços resistentes em verdinho, no numerador, solicitantes, denominador resistente, multiplica essa parcela da equação de um dos fletores pela razão 8 sobre 9, por essa fração, e no final tem que ser tudo menor ou igual a 1. E ele é menor ou igual a 1. Mas aqui não está valendo nada, porque essa condição ela não é satisfeita, a gente não pode utilizar essa condição neste caso desse projeto. Vamos para a segunda condição. A segunda condição, sim, ela tende em que a razão ela tem que ser menor que 0,2, e nesse caso ela é igual a 0,17. Então a gente pode utilizar essa segunda condição. A segunda condição é a que vale para o nosso projeto. Aí você coloca no Excel essa fórmula, se, i, se, ou, e usa uma ou outra, caso a condição seja satisfeita ou não. No numerador, você tem os esforços solicitantes em vermelhinho, no caso, esforço normal, momento fletor em torno do eixo X, momento fletor em torno do eixo Y. Todos de projeto, todos têm a letrinha D. E embaixo, no denominador, você tem duas vezes o esforço normal resistente de projeto, o momento fletor resistente de projeto também ponderado, e o momento fletor de projeto em torno do eixo Y também ponderado, MRDX e MRDY. Então, no final, ao somar tudo, tem que ser menor ou igual a 1. Foi menor ou igual a 1, a equação, no caso de combinação dos esforços solicitantes e esforços resistentes, ela satisfaz. E na análise você verifica que o valor deu muito abaixo de 1. Isso quer dizer o quê? Quando esse valor dá abaixo de 0,5, nós temos um pilar 5 que está numa condição muito confortável, até demais. Ele tende a ficar antieconômico. Nesse caso, é comum você voltar no pilar, reduzir a espessura de flange, de alma, ou até a altura, se for o caso, mudar o perfil para um perfil menor. O ideal é ter esse valor entre 0,6 e 0,8 para ter um pilar que passe e seja econômico. No caso de uma concorrência, eu estaria com um pilar muito pesado. Abaixo de 0,5, já ele está muito seguro. Sim, está muito seguro, mas também está muito antieconômico. Para pilares corriqueiros, pilar I, viga I, perfil U, no caso laminados, obrinhas pequenas, mezaninos, não pesa tanto. Mas numa casa, num prédio, de pilares W, perfis mais pesados, tendo esse valor assim muito abaixo de 0,5, vai pesar mais ainda na sua concorrência e você vai perder a concorrência, porque está lidando com perfis muito antieconômicos. Então, volte nessa aulinha, no caso na sua casa, e tente trocar esse perfil por um perfil de altura menor. Em vez de usar o perfil de 6 polegadas de altura, use o de 5 polegadas de altura ou de 4 polegadas de altura. Ou use um perfil, acho que esse é o perfil U, de menor espessura de flange e menor espessura de alma. Então tente usar o perfil de altura menor, de 4 polegadas ou 5 polegadas. E veja se ele passa. Faz esse exercício em casa e veja se encontra um valor maior entre 0,6 e 0,8. Acima de 0,9 fica perigoso. Ele está muito econômico, mas também está bem próximo de 1. Não é bom ficar próximo de 1, é bom ter uma gordurinha. Entre 0,6 e 0,8 é um valor bom, um valor adequado, resistente, né, e com uma boa gordurinha de segurança. Então essa foi nossa aula de hoje. Terminamos aqui o dimensionamento dos pilares. A próxima aula é o dimensionamento da base do pilar com o uso de chumbadores químicos. Eu troquei o chumbador mecânico por chumbador químico. E assim nós encerramos, né? Com a aula que vem, nós encerramos o nosso mezanino 2, que trouxe muitas alegrias e ensinamentos para todos nós. Sempre estou aprendendo, recordando ao trazer essas aulas para você. E sempre trago com o maior esmero possível, o maior cuidado possível, para trazer o melhor. Tudo aquilo que eu não tive na minha época mastigadinho, eu trago nessa aula para ti, para que você venha trilhar de forma mais tranquila e menos enfadonha e cansativa do que foi, no caso, a minha carreira no início, né, como aluno e recém-formado. Muito obrigado e te aguardo na próxima aula.